as minhas mãos? Acho que sim. O que a gente vai usar para fazer o nosso projetinho aqui? Eu vou usar a linha Balloon Amigo. Ela é uma linha fofinha, lembra a pelúcia, o amigurumi pelúcia. Bem gostosinho de trabalhar. Cadê o tex dela para eu falar para vocês? Tex 333, então é uma linha mais grossinha. A gente vai precisar de uma agulha de crochê. Lembra que a agulha de crochê tem o ganchinho, né? Por isso o nome, crochê, croque, vem do francês, lembra aí da parte histórica. Tesoura e um marcador, porque a gente vai trabalhar em crochê circular, então eu vou precisar de um marcador, certo? Como eu vou desenvolver essa receita com você, eu tenho aqui também um caderno onde eu vou fazendo as anotações de pontos. E aí é legal que eu vou compartilhando com você também a minha forma de criar receita, de fazer as anotações e tudo mais. Então, para quem quer aprender a fazer receita, essas lives vão ajudar bastante também. Então, eu vou anotar aqui o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um balão de amigurumi. Esse balão depois você pode colocar como mobile no quarto do bebê. Vai para decoração. Então, eu vou usar a linha amigurumi, a linha balloon amigo, na cor. Anota sempre a cor, porque depois se você precisar comprar mais, ou se você quiser ter no estoque, né, você já tem aí. Então, balloon amigo. Anotada aqui a cor. Essa cor é muito bonita, né? Então, ok, começamos aqui. A gente vai começar, eu coloco aqui, deixa eu mostrar o caderno para você. Eu coloco o número de carreiras que eu vou trabalhar e aí eu vou anotando a quantidade de pontos que a gente tem. Lembrando que quando a gente trabalha com amigurumi, a gente trabalha em crochê circular, que é um pouco diferente do crochê tradicional. Então, a gente tem algumas formas diferentes de contar pontos. A gente começa no anel mágico. Enfim, eu costumo sempre começar com 5 pontos baixos no anel mágico. Aí, eu venho para a segunda carreira. São 5 aumentos, o que vai me deixar com 10 pontos. E aí eu vou para as carreiras de aumento, um ponto baixo, um aumento. 5 vezes, que vai me deixar com 15 pontos. E aí depois eu vou explicando isso aqui de passo a passo para a gente fazer juntos. Então tá. Então já estamos anotando aqui. Vamos começar o trabalho. Eu vou dar um piquezinho aqui. Vou caçar a linha aqui dentro. Tudo bem que eu acho que esse aqui vai ser mais fácil trabalhar de fora, mas tudo bem. Vai ser mais fácil trabalhar de fora. Vou ter que abrir ele todo. É a primeira vez que eu tô trabalhando com essa linha. Então, vai ser legal que aí eu também já dou o meu feedback para vocês. É uma linha bem gostosa, bem macia. Acredito que para fazer bichinhos fofinhos vai ficar uma graça. Então, vamos lá. A gente vai começar com o anel mágico. Para quem está começando no crochê, o anel mágico eu faço com esses 2 dedinhos. Vou colocar aqui.
Eu dei a volta, tá vendo? Eu peguei a pontinha aqui, segurei a pontinha, tô com os meus 2 dedinhos e eu dei a volta, envolvendo meus 2 dedos aqui. A ponta está para trás, dessa forma aqui. Vou pegar a minha agulha de crochê, vou passar por baixo da primeira volta, de novo, por baixo da primeira volta, vou laçar a segunda e trago ela para frente. Formei uma laçadinha na minha agulha. Tá vendo? Uma laçadinha. Vou lá na minha linha do novelo, que tá aqui atrás, ó. Eu tô segurando ela aqui, a linha do novelo. Vou puxar e vou passar por dentro dessa argolinha que eu formei. Pronto, prendi a linha. Vou lá, passo por baixo aqui da argolinha que ainda está no meu dedo, laço a linha e puxo, vou ficar com 2 laçadinhas na agulha. Laço a linha do novelo, puxo pelas 2, primeiro ponto baixo. E aí eu posso tirar aqui do meu dedo, porque já está tudo preso. Aqui. Como eu falei, eu costumo começar dentro do anel mágico com 5 pontos baixos. Então, eu já tenho um, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Dou uma alongada para não perder os pontos. E aí eu vou lá naquela sobra de linha que a gente deixou no começo e vou puxar. Puxei, fechei a carreira, tá vendo? O anel mágico facilita por causa disso. E aí agora volto aqui a linha novamente, eu seguro ela, vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto baixo que eu executei, vou laçar a linha e vou passar pelo ponto baixo e pela última argolinha que estava na agulha. Ponto baixíssimo. Quando eu passo assim, laço a linha e puxo de uma vez, é um ponto baixíssimo. Então, olha só, fechei o anel, certo? Fechadinho aqui, primeira carreira de pontos baixos, 5 pontos baixos. A minha próxima carreira, eu coloquei aqui que eu vou fazer 5 aumentos. Toda vez que eu falar aumento, você vai entender que são 2 pontos executados no mesmo lugar. Então, eu vou lá no meu primeiro ponto baixo aqui, passo a agulha, laço a linha, puxo, laço a linha, puxo pelos 2. Primeiro ponto baixo. Lembra que são 2 por ponto. Então, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento. Bom, se eu fiz 5 aumentos, eu tinha 5 pontos baixos na primeira carreira, a segunda eu fiz 5 aumentos, então eu dobrei de ponto, eu estou com 10 pontos baixos nessa segunda carreira. A terceira carreira, nós vamos fazer a seguinte contagem. Um ponto baixo, um aumento, vou repetir isso 5 vezes, que vai me deixar com 15 pontos no final. E a partir daqui, nós vamos começar a usar o marcador, porque a gente vai trabalhar em espiral. Crochê circular, a gente sempre trabalha em espiral. Então, eu não tenho início e fim da carreira. Visualmente fica difícil da gente entender onde é que está o início e onde é que está o final da carreira. Então, eu faço uma marcação para entender quando eu começo e quando eu finalizo. E aí eu não me perco nessa contagem de pontos e nem na contagem de aumentos. Então, eu marco sempre o meu primeiro ponto. Vou fazer um pontinho aqui. Dou uma alongadinha para não perder o meu trabalho e coloco o marcador nesse primeiro ponto. Pronto. Aí eu posso voltar
para o meu trabalho. Esse marcador, você não precisa ter um igualzinho esse que eu estou usando. Esse aqui é próprio para crochê, você acha em qualquer armarinho fácil. Existem outros modelos também, mas você pode usar alfinete de fralda, você pode usar grampo de cabelo, você pode usar linha, você pode usar o que for aí para fazer a marcação. O importante é você não perder esse primeiro ponto. Depois, se você quiser, a gente faz um vídeo só sobre marcadores. Deixa aqui nos comentários se for interessante para você, para a gente comentar sobre esses marcadores e a necessidade deles. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, vou fazer o meu primeiro aumento. Lembra que a sequência é um ponto baixo, um aumento. Vou repetir isso 5 vezes. Então, o primeiro aumento, um ponto baixo. O segundo aumento. Um ponto baixo. O terceiro aumento. Um ponto baixo. O quarto aumento. Um ponto baixo. O quinto aumento. Olha só como o meu trabalho já está abrindo. Por que a gente executa aumentos no crochê? Que é para o trabalho abrir, ele não fechar, né? Não abaloar antes da hora. Então, eu preciso fazer aumentos nessas carreiras. A próxima carreira, deixa eu marcar aqui, que nós vamos para a nossa quarta carreira aqui na próxima. Vamos marcar aqui no caderno. Lembra de ir marcando aí no seu também. Então, aqui a próxima carreira é a quarta. Nós vamos executar 2 pontos baixos, um aumento. Vou repetir isso 5 vezes, o que vai me deixar com 20 pontos. O que você vai reparar aqui, e aí eu vou te dando uns truques conforme a gente for fazendo o trabalho. A quantidade de aumentos rarissimamente muda de carreira para carreira, a não ser que você tenha que fazer um desenho diferente no trabalho, que não é o caso do nosso balão, porque ele é um trabalho para iniciantes, é um trabalho redondo, então a gente não precisa fazer grandes desenhos. Então a quantidade de aumentos vai ser sempre a mesma, 5 aumentos por carreira. Porém, a quantidade de pontos entre um aumento e outro vai aumentando, porque eu vou aumentando esse espaçamento, porque lembra que eu tenho que abrir o meu trabalho. Só que pela lógica, se a gente seguir exatamente o que a gente está escrevendo aqui na nossa receita, todos os aumentos das carreiras vão cair sempre no mesmo lugar. E isso vai formar um bico no nosso trabalho. Ele vai começar a fazer pontinhas no trabalho. No crochê circular para amigurumi, isso não interfere tanto, né? Porque no final a gente vai fechar a esfera, isso não vai atrapalhar tanto. Agora, se você esteticamente não gostar dessas pontas, existe um truque para a gente evitar que esses aumentos caiam sempre no mesmo lugar, que é o truque do deslocamento do marcador. E é muito fácil a gente fazer isso, que é o que eu costumo usar nos meus trabalhos. Cheguei aqui no meu marcador, certo? O que quer dizer que eu finalizei a minha carreira, então nós vamos para a quarta carreira. Só que eu quero fazer um deslocamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um ponto a mais na carreira anterior. Aqui na minha carreira, eu fechei a terceira carreira com 15 pontos. Eu vou acrescentar um pontinho aqui, o que seria o primeiro ponto da próxima carreira. Eu acrescento um ponto aqui, e eu vou somar ele na carreira anterior, ou seja, eu fechei essa terceira com 16 pontos. E aí eu começo a contagem da próxima carreira. Eu vou deslocar esse marcador. Então, a próxima carreira, a quarta, nós vamos executar a seguinte sequência. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou colocar o meu marcador aqui na minha contagem. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um aumento. E aí você vai reparar no seu trabalho aí. Esse aumento da quarta carreira não caiu no mesmo lugar da carreira anterior. Ele foi para o lado.
Por quê? Porque eu desloquei essa marcação. Então, vai evitar as pontas nesse meu crochê, ele vai ficar bem redondinho. Eu sugiro você fazer esse deslocamento de carreira quando você vai fazer um sousplast ou quando você está fazendo o focinho de um bichinho e ele precisa ser muito redondinho, o olhinho ele precisa ser muito redondinho, não pode ter pontas. Aí eu sugiro que você faça esse deslocamento de carreira. Se você está começando no amigurumi, começando no crochê circular, segue a receita. Esquece esse deslocamento, esquece essa técnica, porque pode ser que você se confunda na contagem. Então, assim, a gente não coloca esse ponto a mais na receita porque ficaria muito confuso da gente descrever isso. Então, ele não aparece. É uma técnica que a gente faz intuitivamente. A gente que já está acostumado a fazer, a gente já faz a carreira sem contar ele. Para quem está começando, talvez confunda um pouco. Então, eu sugiro você ir seguindo a contagem exata da receita. Agora, se você já quiser se arriscar a fazer o deslocamento, fique à vontade. O que eu vou continuar contando aqui nesse tutorial com você é exatamente a quantidade de pontos que eu quero colocar na receita. Eu não vou falar mais de deslocamento de carreira, que é para não te confundir, embora eu continue executando ela aqui, tá bom? Só para você saber o que eu estou fazendo quando você for olhar os pontos acontecendo. Então, fiz o primeiro aumento. Vou continuar minha contagem. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, segundo aumento da carreira. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, terceiro aumento da carreira. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, quarto aumento da carreira. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, o quinto aumento da carreira. Cheguei aqui na minha marcação, então quer dizer que eu finalizei a minha carreira e eu finalizo aqui com 20 pontos. Finalizo a minha quarta carreira com 20 pontos. Vamos para a quinta carreira. A quinta carreira, eu vou marcar aqui que a gente vai fazer a seguinte sequência. 3 pontos baixos, um aumento, vou repetir isso 5 vezes, o que vai me deixar com 25 pontos. Tá começando aí no crochê a ler receitas, como é que eu faço, quais são os códigos, o que eu tenho que prestar atenção. Vou abaixar aqui para você ver melhor o que eu estou escrevendo. Como normalmente são escritas as receitas? Primeiro a gente coloca o número da carreira, em que carreira que a gente está. Então, se é na primeira, na segunda, na terceira, a gente marca. Depois eu coloco a quantidade de pontos. Se for uma repetição que eu tenho que fazer naquela carreira, a repetição vai estar marcada da seguinte forma: ou entre colchetes, ou ela pode estar delimitada por parênteses a quantidade de vezes que você vai repetir a sequência. No caso aqui, eu estou escrevendo da seguinte forma: 1 ponto baixo, um aumento. Essa é a sequência da carreira. Quantas vezes eu tenho que repetir essa sequência? Essa quantidade está entre parênteses, 5 vezes. E aí eu finalizo com a quantidade de pontos que essa carreira tem que ter no final, quando eu repito essa sequência 5 vezes. Então, para quem está começando aí, no crochê, é essa a escrita. Outra forma que pode estar é a seguinte. Vou escrever aqui em cima para você ver. Ela pode estar, digamos que a gente está na terceira carreira, eu vou executar, aí eu coloco um colchete aqui para delimitar o que eu tenho que repetir. Eu tenho que repetir 2 pontos baixos, um aumento, fecho o colchete, porque é essa sequência que eu tenho que repetir 3 vezes. E aí eu ainda tenho que contar mais 4 pontos baixos na minha carreira, que vai me deixar com uma quantidade de pontos. Então, essa forma aqui também pode acontecer nas receitas, o que a gente tem que ler. Tá? Então, depende do que a receita está pedindo
As repetições vão estar ou entre parênteses ou entre colchetes. Também podemos falar sobre isso depois, mais para frente. Bom, vamos então executar a nossa quinta carreira. Nossa quinta carreira, a sequência é a seguinte: 3 pontos baixos, um aumento. Eu vou repetir isso 5 vezes. Então, vamos lá. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Opa, deixa eu voltar aqui para o foco da câmera, senão, né? 2 pontos baixos. Vou colocar minha marcação. Lembra de fazer a marcação sempre para você não perder esse início e esse final de carreira. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um primeiro aumento da carreira. E vou repetir de novo. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, segundo aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, quarto aumento. Quarto, terceiro. Me perdi aqui na conta, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Desculpa, gente, esse foi o terceiro aumento. Então, vamos para o quarto aumento. 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, quarto aumento. Um ponto baixo. Eu fico olhando aqui a câmera para ver se tá ok para vocês verem. 3 pontos baixos e o quinto aumento. Cheguei na minha marcação, finalizei a carreira. Olha como ele está abrindo e olha como o pontinho vai ficando bem redondinho. Né? O trabalho está acontecendo aqui. Vamos para a sexta carreira? A sexta carreira eu vou marcar aqui que nós vamos executar a seguinte sequência. 4 pontos baixos, um aumento. Vou repetir isso 5 vezes, o que vai me deixar com 30 pontos no final da minha carreira. Eu não quero fazer um balão muito grande, então provavelmente eu vou aumentar aqui até mais ou menos uns 40 pontos, tá? Só para a gente ter uma noção de quanto que a gente vai aumentar. Um ponto baixo. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Deixa eu mudar minha marcação aqui de lugar. 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. O quinto é um aumento, certo? O primeiro aumento. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, o segundo aumento da carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e que terceiro, né? E 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, quarto ponto baixo e o quarto aumento. Vamos para a última sequência. 1 ponto baixo, 2, 3, 4 e o quinto aumento da minha carreira. Cheguei no final da minha marcação. Perfeitinho. Vamos para a nossa sétima carreira.
Na sétima carreira, nós vamos executar 5 pontos baixos, um aumento. Vou repetir essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 35 pontos no final da carreira. Um ponto baixo aqui. Lembrando que eu estou executando o deslocamento de início de carreira para deixar ele bem redondinho, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse deslocamento, deixa aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo só sobre ele e explico de novo e quantas vezes for necessário, não tem problema. E lembrando que esses vídeos também ficarão gravados aqui no canal, então você pode ver e rever eles quantas vezes você quiser. Então, nós temos aqui 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5 pontos baixos, o primeiro aumento da minha carreira. E 1, 2, 3, 4, 5, segundo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, terceiro aumento. 1, 2, 3, 4, 5, quarto aumento da minha carreira. 1, 2, 3, 4, 5, o quinto aumento da minha carreira. Bonitinho, né? Tá ficando aqui o nosso balãozinho. Bom, vamos para a oitava carreira, oitava e última carreira com aumentos. Depois disso, a gente vai mudar essa contagem de pontos. Então, eu vou colocar aqui 6 pontos baixos, um aumento. Vou repetir isso 5 vezes e a gente vai ficar com 40 pontos no final dessa oitava carreira. Vou afastar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente ver, que agora que o trabalho está crescendo. Vamos lá fazer a nossa contagem de pontos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Aqui faço o deslocamento da minha carreira, aqui do meu marcador. E o terceiro ponto baixo. 4, 5, 6 pontos baixos, primeiro aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4. Oi, Shaq. 5, 6. Segundo aumento. E vamos para a terceira sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a terceira. Shakira, você tá querendo dar o ar da sua graça hoje na live, hein? Tá impaciente porque hoje choveu. Aí, ela não consegue ficar na graminha, porque ela é uma gata que gosta de ficar na graminha tomando sol. Hoje foi meio impossível, então ela tá meio impaciente. 4, 5, 6, quarto aumento. Tô aqui falando da Shakira, mas não vão se perder aí na contagem, certo? 1,
2, 3, 4, 5, 6. O quinto aumento. Chegamos aqui no nosso quinto aumento. Finalizei a minha carreira, a minha oitava carreira. O trabalho está assim. E ele vai começar naturalmente a abaloar, porque a gente vai começar a formar o corpinho do nosso balão. Bonitinho aqui, certo? Então, a partir da nona carreira, e aí eu vou marcar aqui agora de uma forma diferente, eu vou colocar aqui que a partir da nona carreira até uma X carreira, a gente vai manter os 40 pontos sem fazer aumentos ou diminuições. Eu ainda não sei quantas carreiras a gente vai precisar aqui para fazer esse corpinho, porque eu estou montando a receita com você ao vivo. Então, eu preciso fazer a contagem de carreiras. Mas aí a gente vai fazendo aqui e eu vou executando a marcação, tá bom? Para a gente não se perder. Então, aqui eu vou executar o primeiro ponto, o segundo, e eu vou marcar aqui. Depois, vou pegar aqui uma linha para a gente marcar aqui. Para a gente contar a quantidade de carreiras que a gente vai simplesmente repetir essa quantidade de pontos. Então, vamos repetindo aqui juntas. Nós estamos na nona carreira. Vou só repetindo, sem executar aumentos ou diminuições, e você vai perceber aí no seu trabalho que ele vai começar a baloar. E nós vamos formar uma semi-esfera, porque como é um balão, eu não vou fechar a esfera completa. A gente vai fazer uma semi-esfera aqui a princípio. Então, vamos executando aqui, ponto a